Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula de cálculo 1. No último vídeo a gente viu que se f é uma função polinomial, então o limite de f de x, quando x tende a a, é igual a f de a. Por exemplo, limite de x ao cubo mais 3x menos 1 quando x tende a 2. Nesse caso, a função f de x é essa aqui, claramente é um polinômio de terceiro grau. Então, para calcular o limite, basta substituir x por 2, que nesse caso vai ficar 2 ao cubo mais 3 vezes 2 menos 1, que vai ser 8 mais 6 menos 1, que dá 13. Será que existem outras funções que dá para calcular o limite dessa forma? Para tentar responder a essa pergunta, vamos antes responder a seguinte pergunta. Por que limite de f de x quando x tende a é igual a f de a quando f é a função polinomial? Então a gente vai entender a razão e por que isso é verdade, e com isso a gente vai conseguir ver se existem outras funções que dá para calcular dessa maneira tão prática. Então vamos lá. Função polinomial são funções que têm como gráfico linhas. Por exemplo, se for uma função do primeiro grau, o gráfico vai ser uma reta. Se for uma equação polinomial do segundo grau, o gráfico é uma parábola. Se for do terceiro grau, é uma curva mais ou menos assim. E assim por diante. Independentemente do grau da função polinomial, o seu gráfico sempre vai ser uma linha dessa forma. Então vamos considerar uma função polinomial qualquer. Uma função que tem como gráfico uma linha assim. Então aqui está o a, e a gente quer calcular o limite de f de x quando x tende a a olhando para o gráfico dessa função. Então vamos lembrar, limite de f de x quando x tende a a é um número, tal que quando x tende a a, f de x se aproxima desse número. Vamos tentar descobrir, olhando para o gráfico, quem é esse número. Então vamos pegar valores para x cada vez mais próximos do a. Então vamos lá, vamos pegar aqui esse valor de x. Onde que está f de x? Então a gente sobe aqui até encontrar o gráfico, depois vai até o eixo y, aqui está o f desse x. Vamos tomar agora um x mais próximo do a, porque a gente está interessado em x tendendo a a. Vamos ver onde que está f desse x. Está aqui. Então a gente percebe aqui visualmente que quando x se aproxima de a pela esquerda, f de x se aproxima desse ponto aqui em vermelho. Vamos ver agora o que acontece quando a gente se aproxima de a pegando pontos maiores que a. Por exemplo, vou pegar esse x aqui. Onde que está o f de x? O f de x está aqui. Vou fazer o x tender a a. Pegar o x mais próximo do a. Agora o f de x está aqui. Então a gente vê mais uma vez, visualmente, que quanto mais próximo o x estiver do a, mais próximo f de x vai estar desse valor. Então esse valor aqui é o L. É o limite da função f quando x tende a a, certo? Então a gente pode aqui colocar L. Muito bem, mas vamos tentar ver aqui quem é o L. Olha só, se a gente segue agora aqui, ó, paralelo ao eixo x, até encontrar o gráfico da função, e aí desce até encontrar o eixo x, a gente vê que o L é exatamente nada mais, nada menos que o f de a. Certo? Então aqui a gente vê que a função polinomial, seja ela qual for, vai ter essa característica de que o limite dela, quando x tende a a, é igual a ela aplicada em a. Por quê? Porque o gráfico dela é uma linha que é contínua do ponto de abscissa a. Certo? Então a gente acabou de ver aqui a explicação de por que limite de f de x é igual a f de a quando x tende a a no caso de função polinomial. Então, bem sinteticamente,
é porque o gráfico de f é uma linha contínua no ponto de abscissa A, e, obviamente, também o A pertence ao domínio da função. Essa exigência de que o A pertença ao domínio da função é porque quando a gente escreve f de A, como está aqui, obviamente que essa expressão só tem sentido se o A for um ponto do domínio da função. Tá? Esse texto que está aqui, o gráfico de f é uma linha contínua no ponto de abscissa A, significa que não ocorre o seguinte, ó, não ocorre do gráfico ser uma coisa assim, ó. Vamos supor que aqui está o ponto A. Certo? Não tem nada desse tipo. Ou algo assim. Aqui, uma bola aberta aqui. Aqui está o A e aqui está o f de A. Certo? Então não ocorre isso. Então a gente viu que quando a função for polinomial, o gráfico dela não vai ter nem essa característica, nem essa. Vai ser uma linha contínua no ponto de abscissa A. E é por essa razão que a gente vai ter sempre, no caso de função polinomial, que limite de f de x quando x tende a A é igual a f de A. Então vamos lembrar que a pergunta original era: será que tem algum outro tipo de função, além das funções polinomiais, que dá para calcular o limite dessa forma tão prática? O que a gente acabou de ver aqui é que dá para fazer isso com função polinomial pelo simples fato de que o gráfico delas são linhas contínuas no ponto de abscissa A. Então, a pergunta agora se torna: será que só funções polinomiais têm como gráfico linhas contínuas? Obviamente que não. Lembra como é que é o gráfico da função f de x igual a cosseno de x? É isso aqui. Ou seja, cumpre aquela condição para calcular o limite somente fazendo f de A. Então, por exemplo, eu posso calcular o limite de cosseno de x quando x tende a zero, então no caso zero esse ponto aqui, simplesmente substituindo o x por zero. Cosseno de zero, a gente sabe lá da trigonometria, que é 1. Então, a gente consegue calcular o limite de cosseno de x, quando x tende a zero, dessa maneira bastante simples. E o mesmo resultado vale claramente para a função f de x igual a seno de x no lugar de cosseno. Vamos ver outro exemplo aqui de função que cumpre essa condição. A função f de x igual a raiz quadrada de x. Olha só, o gráfico dessa função cumpre essa condição. É uma linha contínua, não tem saltos nem buracos nessa linha. Então, por essa razão, limite de f de x, quando x tende, por exemplo, a 9, é igual a simplesmente f de 9, ou seja, raiz quadrada de 9, que é 3. Outro exemplo, a função exponencial, f de x igual a e elevado a x. O e, pessoal, é uma constante, mais ou menos como π, tá? O valor é 2,718281, etc. É um número irracional. Então, limite de f de x, quando x tende a zero, por exemplo, é igual a f de zero. Por quê? Porque o gráfico da função f de x igual a e elevado a x é uma linha contínua no ponto de abscissa zero. Então basta calcular f de zero para ter o valor do limite de f de x quando x tende a zero. Então f de zero é e elevado a zero. Qualquer número elevado a zero é igual a 1. Certo? Então assim a gente consegue calcular o limite de uma infinidade de funções. Quais? Todas aquelas cujos gráficos são linhas que não têm saltos nem buracos no ponto de abscissa A. Então, pessoal, espero que tenha ficado claro o conteúdo para vocês. No próximo vídeo a gente vai fazer bastante exercício. Obrigado por acompanhar até aqui e não esqueça de inscrever-se no canal. Um abraço.